eu acredito que função exponencial seja um tema importante que possa vir a cair no Enem devido à situação que a gente se encontra. A gente sabe que o número de casos, aí falando um pouquinho da pandemia, né? O crescimento do número de casos, de acordo com o tempo, ele é uma função exponencial. Comentei isso aqui na aula passada também. Conforme o tempo vai passando, o número de casos, ele vai aumentando exponencialmente. Então, se vocês compararem, pegarem o gráfico lá do número de casos no Brasil, por exemplo, vocês vão ver que ele cresce muito próximo de uma curva nesse sentido, correto? Então, função exponencial pode ser um tema que venha a cair aí nos próximos Enems, tá bom? Beleza? Bom, aí a gente viu aqui um exemplo, tá? Quando que você vai ter uma função crescente? A sua função ela vai ser crescente quando a sua base for um número maior do que 1. Tá? Lembrando que a base não pode ser negativa, tá? Ela é sempre um número que está entre 0, ela é sempre um número maior do que 0, tá? Ela não pode ir diferente de 1. Então, nesse caso, ó, a minha base, ela vale 2. Como a minha base ela é maior do que 1, então o gráfico ele vai ser crescente, certo? Aí eu coloquei alguns pontos aqui para a gente observar essa crescência do meu gráfico. Por exemplo, ó, se o x for igual a menos 2, trocando o x por menos 2, o y vai dar 1/4. Tá? Lembra lá, ó, expoente negativo, você inverte a base, né? Aqui, quando o x for menos 1, ó, inverte a base. Era 2, ó. Inverso de 2 é meio. E troca o sinal de expoente. Então, quando o x for menos 1, ó, quando o x for menos 1, o y ele vai ser meio. Tá vendo? Ó? Quando o x for 0, o y vai dar 1. Né? Por quê? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Essa é uma característica desse gráfico. Ele vai cortar o eixo y exatamente no ponto 1, que é quando o x vale 0. Quando o x for 1, 2 elevado a 1 vai dar 2, né? Então, quando o x for 1, ó, quando o x for 1, o y ele vai dar 2. Então, eu estou obtendo esses pontinhos aqui. Tá vendo? Ó, quando o x for 2, o y vai dar 4. Ó. Quando o x for 2, ó, o y vai dar 4. Então, se eu juntar esses pontinhos, eu vou obter essa curva aqui. E ela vai ser crescente. Ou seja, conforme eu aumento o x, o y ele aumenta junto. Tá vendo? Ó, eu aumento o x, o y ele vai aumentar junto. Esse daqui, a gente chama de função crescente. Quando o x aumenta e o y aumenta junto, é o que a gente chama de função crescente. Como é que eu sei que a função vai ser crescente? Porque a minha base é um número maior do que 1. Certo? A base ela é maior do que 1. Quando isso acontecer, a função ela vai ser crescente. Beleza? E tem o caso em que a função ela é decrescente, tá? Então, olha só a diferença dessa para essa. Aqui, a função ela é crescente. Agora, aqui, a função ela é decrescente. Tá vendo? Ó? Ou seja, conforme você aumenta o x, conforme você anda com o x para frente, ó, o valor de y ele vai caindo. Isso acontece porque a minha base ela fica entre 0 e 1. Tá? Lembrando que ela nunca pode ser negativa, a base. Tá? A base não pode ser negativa, ela é sempre maior do que 0. Nesse caso, quando a base estiver entre 0 e 1, eu vou ter uma função que vai ser ó, decrescente. Beleza? Um exemplo que eu dei aqui ó, é a base meio. Tá vendo? Ó, quando a base for meio, eu usei os mesmos pontos. Ó, se vocês observarem aqui, eu usei os mesmos pontos. Só que aqui, nesse caso, a curva ela vai ficar decrescente. Ó. Se você trocar o x por menos 2, lembra, ó, expoente negativo, você vai inverter a base. O inverso de meio é 2. Então vai ficar
inverte a base e troca o sinal de expoente. 2 elevado a 2 vai dar 4. Tá? Então, ó, menos 2 e 4. Menos 2 e 4 para o y. Foi o contrário daqui, né? Aqui, ó, o menos 2, ele me levou para um quarto, né? Ó, o menos 2, ele me levou para um quarto. Aqui, ó, o menos 2, ele me levou para o 4. Quando o x for menos 1, meio elevado a menos 1. Ó, expoente negativo, inverte a base, troca o sinal de expoente. 2 elevado a 1 vai dar 2. Então, quando o x for menos 1, ó, quando o x for menos 1, o y ele vai dar 2. Quando o x for 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0, ó, quando o x for 0, o y vai dar 1. Beleza? E aí eu fui criando os pontinhos aqui. Tá? Ó, quando o x for 1, né? Meio elevado a 1 é igual a meio. Ó. Então, quando o x for 1, o y vai dar meio. Tá? E quando o x for 2, meio elevado a 2 vai dar 1 quarto. Ó. Então, quando o x for 2, o y vai dar 1 quarto, né? Que é metade da metade. E aí, se você juntar esses pontinhos, você vai ter essa curva decrescente. Beleza? Agora, algumas considerações aqui, pessoal, desses dois gráficos. Primeiro, tá vendo que o gráfico ele nunca fica abaixo do eixo X? Tá? Por quê? Porque como o meu A, como minha base é positivo, né? Um número positivo elevado a qualquer expoente nunca vai dar negativo. Então, o y nunca vai ficar negativo, nesse caso, tá? Então, o gráfico ele fica sempre acima do eixo X. Mesmo caso aqui, ó. A minha base ela é sempre positiva. E um número positivo, uma base positiva, não interessa quem que vai ser o seu expoente. Ela sempre vai me levar para um número positivo. Então, o gráfico sempre fica acima do eixo X. E outra, ele nunca vai interceptar, ele nunca vai cortar o eixo X, né? Porque o Y nunca vai dar zero. Não tem um número aqui que eu coloque no lugar do X que vai me dar como resultado o zero, certo? Então, ele se aproxima do eixo X, mas ele não chega a cortar nem a encostar no eixo X, tá? Ela pode chegar muito próximo, ela chega muito próximo do eixo X, mas ela não chega nem a encostar, tá? Porque o Y, ele nunca vai dar zero, nunca, beleza? Aqui também é a mesma coisa, ó, ela chega bem pertinho do eixo X, mas ela não chega a encostar. Quando a gente tem um caso assim, pessoal, de um gráfico, digamos, ele não cortar uma reta, tá? Quando o gráfico não corta uma reta, a gente chama essa reta de assíntota. Então, nesse caso, a minha assíntota, no caso de uma função exponencial desse tipo aqui, a minha assíntota é o eixo X. Por que a gente chama de assíntota? Porque o gráfico não chega a encostar no eixo X, certo? Então, o eixo X a gente chama de assíntota. Esse nome aqui, ó. Assíntota. Tá? Assíntota. Então, o que é uma assíntota? É uma reta na qual o gráfico, né, a curva, ele não vai encostar nessa reta. No caso aqui da exponencial, dessa exponencial, a nossa assíntota é o próprio eixo X. Beleza? Ok? Tudo bem? Tudo bem até aqui, pessoal? Certo? Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma coisa do meu computador, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, deixa eu ver se eu consigo abrir o programinha para mostrar para vocês uma função exponencial aqui no GeoGebra. Não, acho que é essa daqui. Olha só. Eu tenho o GeoGebra aqui, ele é um programinha que ele serve para construir gráficos. Vou esperar ele abrir aqui. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Ó,
Vamos ver se ele vai abrir o gráfico que eu quero. Aqui, não sei se vocês já viram esse programinha, tá? Mas ele é um programinha que serve para construir gráficos. Deixa eu ver se eu consigo abrir o meu gráfico aqui. Opa. Vamos ver. Abrir. Opa. Vamos ver. Função exponencial. Aqui. Olha só. Tá? Aqui é o gráfico de uma função exponencial. Tá vendo aqui, ó? O meu A é a minha base. Nesse caso aqui, ó, o meu A tá 0,4, tá vendo? 0,4 elevado a x. Olha aqui, em laranja, pessoal, é a minha assíntota. É o que a gente chama de, no caso aqui, é o eixo x. Como eu falei para vocês, ó, o gráfico da exponencial, ela nunca vai encostar. Parece que está encostando, mas se você colocar um zoom infinito aqui, você vai ver que ela não encosta. Aliás, ela nem passa para baixo aqui, certo? Então, quando eu tenho aqui uma função, no caso aqui, ó, a minha base está entre 0 e 1, tá? 0,4. Por isso que o meu gráfico aqui, ó, ele está decrescente. Olha só, eu vou alterar minha base. Tá vendo aqui, ó, o meu azinho? Eu vou colocar ele maior do que 1. Olha o que vai acontecer com o meu gráfico. Ele vai ficar crescente, ó. Aqui ele está decrescente. Olha só, eu vou trocar minha base. Vou colocar minha base maior do que 1. Olha o que está acontecendo com o meu gráfico. Ó, agora a base, ó, se o A for igual a 1, lembra que eu falei para vocês? Ó, se o A for igual a 1, eu vou ter uma função constante, ó, tá? Agora, o A maior do que 1, ó, olha o que vai acontecendo com a minha curva, tá vendo? Eu estou aumentando o A. Vou colocar o A igual a 2 ali, ó, igual eu dei no exemplo, ó. 1,7, ó, o A igual a 2, tá vendo? Certo? É aquele gráfico que eu fiz no papel. Aquela curva, nesse caso, ele é crescente, porque esse meu A aqui, ele é maior do que 1. Então, quando a minha base for maior que 1, o gráfico ele vai ser crescente. Ó. Tá vendo que ele corta exatamente no eixo, no ponto igual a 1? Que é onde o x é igual a 0. Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, ele vai cortar exatamente nesse pontinho aqui, que é o 1. Beleza? Então, a minha função é essa daqui, ó. 2 elevado a x. Certo? O que acontece, pessoal, se eu somar uma unidade nesse AX aqui, ó. Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, 2 elevado a x mais 1. Se eu somar uma unidade, o meu gráfico ele vai se deslocar para cima, que vai ser esse meu Bzinho aqui, tá vendo? Ó? Então, nesse caso, o B é igual a 0, tá vendo? Ó? Então, essa parte aqui é 0, por isso que está só A elevado a x. Mas se eu colocar aqui o B igual a 1, vai ficar A elevado a x mais 1. Eu vou deixar aqui o meu A como sendo 2, tá? Se eu colocar mais 1 aqui, o que vai acontecer com o meu gráfico? Ele vai se deslocar para cima. Então, ó, eu vou colocar B igual a 1. Olha o que vai acontecer com o gráfico. Ele subiu. E observe, subiu junto. Agora, a minha assíntota não é mais o eixo X. A minha assíntota é a reta paralela ao eixo X passando por esse pontinho 1 aqui. Tá vendo? Ó? Então, a minha assíntota ela vai acompanhar o meu gráfico. E se eu subir mais uma unidade com o B, ó, o B é 1, eu vou subir mais uma unidade, ó. Olha o que aconteceu, ele subiu e a assíntota ela subiu junto, beleza? Aconteceria a mesma coisa se ao invés de somar B, ó, tá vendo? Que apareceu aqui na fórmula, ó, 2 elevado a x mais 2, ó. Eu vou colocar B igual a 3, ó. Observa que ele vai mudar aqui, ó, onde está minha mãozinha, ó. Eu vou colocar B igual a 3. Ele vai subir mais uma unidade, ó. Subiu mais uma unidade, tá vendo? E o que acontece se eu, ao invés de somar, eu subtrair? Aí o gráfico vai descendo, tá? Aí sim ele vai passar para baixo do eixo X, ó. Eu vou descer uma unidade, ó. Foi pro 2, tá vendo? Ó, minha mãozinha aqui, ó. Vou descer mais uma unidade, ó. Tá vendo? Agora eu vou pro 0.
Então, vai ficar só 2 elevado a x. Agora, eu vou descer uma unidade. Então, vai ficar menos 1. Olha o que acontece com o meu gráfico. Ó. Tá vendo? Ele vai descendo. Então, conforme eu vou somando ou subtraindo, o gráfico ele vai se deslocando verticalmente. Eu vou descer mais uma unidade. Ó. Tá vendo que a assíntota ela acompanha o gráfico? O gráfico ele nunca vai interceptar aqui a minha assíntota. Beleza? A minha assíntota, ela sempre vai ser uma reta passando pelo ponto B. Tá? Esse pontinho aqui, B, é o valor que eu estou somando na função. Então, se meu B for, no caso aqui, menos 2, a minha assíntota ela vai passar pelo menos 2. Se meu B for 3, ó, vou colocar B igual a 3. Ó, B igual a 3, tá vendo? Ó? A minha assíntota ela vai ser paralela ao eixo X passando pelo ponto 3. Entenderam? Entenderam, pessoal, o gráfico? Thaís, tudo bem? Beatriz? Certo? Isso aqui é importante, pessoal, para a gente construir gráficos. Isso aqui é o gráfico principal, certo? A partir dele, a gente constrói outros gráficos. Então, por exemplo, ó, eu vou lá na página 236 agora, tá? Que é a página dos exercícios. Peguem lá, pessoal, a apostila a apostila 4, módulo 24, página 236. Ele pede para a gente esboçar o gráfico dessa função aqui, tá? Eu vou fazer aqui no GeoGebra, depois a gente compara com o nosso, ó. Vamos construir primeiro, tá? Depois a gente faz no programinha e compara. Então, aqui, página 236 da apostila. Estão com a apostila aí? Estão com a apostila, pessoal? Ó, então, vamos lá. Vamos construir esse gráfico aqui. Primeira coisa, você tem que desenhar o eixo X e o eixo Y, né? Eixo X e o eixo Y. E vai colocar uns pontinhos aqui. Primeiramente, pessoal, olha só. Eu tenho uma função exponencial. Tá vendo que eu estou somando 4 na minha função exponencial? Se eu não tivesse esse 4, né? Se eu não tivesse esse 4 aqui, eu estaria com essa função aqui, ó, né? Que eu já desenhei para vocês. Vou pegar aqui de novo, peraí. Ó. Se eu não tivesse o 4, esse mais 4, seria essa função aqui, 2 elevado a x, tá vendo? Ó, que é essa daqui, correto? Só que agora, ó, o que eu fiz aqui, ó? Eu vou somar 4. Então, o que vai acontecer com essa curva aqui, pessoal? Ela vai subir, ó, ela vai subir 4 unidades, tá vendo? Certo? Então, ela vai subir 4 unidades aqui. Então, eu sei que a minha assíntota, ela vai ser exatamente no 4, tá? Beleza? Por quê? Ó? Porque a assíntota era no x, né? A assíntota era no x. Como agora eu vou subir 4 unidades, a assíntota ela vai se deslocar 4 unidades para cima. E aí o meu gráfico vai ficar acima da minha assíntota. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é traçar aonde que vai ficar a minha assíntota. Ó. Então, ela vai ficar no 4. 0, 1, 2, 3, 4. Aqui vai ser a minha assíntota. Tá? Então, eu vou desenhar ela aqui para a gente ter uma referência do nosso gráfico.
Então, assíntota. Ó, minha assíntota vai ser aqui no 4. Beleza? Assíntota. No mais 4. E eu sei que o gráfico, que é essa exponencial aqui, ó, ele vai ficar acima da minha assíntota. No caso, a assíntota aqui era 0, mas agora a assíntota, ela é 4. Então, vamos lá, vamos desenhar a minha curva aqui. Vou atribuir alguns pontos para o x. Então, se o x for menos 1, como é que vai ficar se o x for menos 1? Vamos fazer a continha aqui, ó. 2 elevado a menos 1 mais 4. Vamos ver quanto que vai dar o y aqui, trocando o x por menos 1. Ó, expoente negativo, você inverte a base e troca o sinal do expoente. Então, vai ficar meio, né? O inverso de 2 é meio, né? E troca o sinal do expoente. Ok? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, vai ficar meio mais 4. Meio mais 4 é a mesma coisa que 4 e meio. Então, quando o x for menos 1, o y vai ser menos 4 e meio. Beleza? Aliás, mais 4 e meio. Quando o x for menos 1, o y vai ser 4 e meio. Quando o x for 0, pessoal, essa é fácil, né? Todo número elevado a 0 vai dar 1. Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado a 0 mais 4. 2 elevado a 0 é 1. Então, vai ficar 1 mais 4, que é igual a 5. Então, quando o x for 0, o y vai ser 5, positivo. Quando o x for igual a 1, tá? Eu estou pegando alguns pontinhos aqui para poder traçar minha curva. Quando o x for igual a 1, como é que vai ficar? 2 elevado a 1 mais 4. Ou seja, 2 mais 4 igual a 6. Então, quando o x for 1, o y vai dar 6. Mais um pontinho, tá? Vamos pegar o x igual a 2. Quando o x for igual a 2, 2 elevado a 2 mais 4. 2 elevado a 2 é 4. E 4 mais 4 é igual a 8. Beleza? Com esses pontinhos aqui, então quando o x for 2, o y vai dar 8, né? Já é suficiente para eu ter uma ideia de como que vai ser a minha curva aqui. Então, ó, menos 1 para o x, 4,5 para o y. O 4,5, ó, aqui está o 4. O 4,5 vai estar aqui, tá? Então, ó, quando o x for menos 1, o y vai dar 4,5. Então, eu vou marcar o primeiro pontinho ali, ó. Tá vendo? Menos 1 para o x, ó, e 4,5 para o y. Aí aqui vai estar o primeiro pontinho, ó. Agora o segundo, ó, quando o x for 0, o 0 está aqui. O y vai ser 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, o 5 está aqui, ó. Tá? Então, quando o x for 0, o y vai ser 5. Vai ser esse pontinho aqui. Quando o x for 1, o y vai dar 6. Ó. Então, quando o x for 1, o y vai dar 6. Ó, já está mais ou menos uma ideia de como que vai ser a curva ali, ó. 1 e 6. Beleza? Quando o x for 2, ó, tá vendo, ó, que vai ser crescente. Quando o x for 2, o y vai dar 8. Então, ó, quando o x for 2, o y vai bater aqui no 8, ó. Aqui é 5, 6, 7, 8. Então, ele vai bater aqui, ó. Então, 2 e 8. Tá? 2 e 8. Pronto, ó. Dá para ter uma ideia de como que vai ser minha curva. Ela não vai encostar na minha assíntota. Então, ela vai fazer algo nesse sentido aqui, ó. Ó, ela vai ser uma curva crescente, ó. Tá vendo, ó? Ela vai crescendo. Conforme eu vou aumentando o x, ó, a curva, ela vai crescendo, ó. Certo? Então, ela vai fazer isso daqui, ó. E vai crescendo, tá bom? Certo? Se eu fizesse lá no gráfico, ó, vou fazer lá no programinha para vocês verem. Deixa eu ver se ele abre aqui ainda, ó. Tá vendo?
o meu A é 2, né? O meu B é 4. Então, eu vou dar uma unidade com o 4 aqui, ó. Uma unidade com o B. Tá 3, ó, vou colocar 4. Certo? Aí aqui tá meu... Aí aqui vai estar o meu gráfico. Vou trazer mais para baixo aqui. Tá vendo? Certo? Que é exatamente o que a gente traçou no papel. Tá vendo? A minha assíntota é 4. Tá? Ele não vai encostar na minha assíntota. Ele vai cortar o eixo X exatamente no 5. Aliás, ele vai cortar o eixo Y no 5, que é onde o X é igual a 0. Tá? Beleza? Porque aqui, ó, se você vir na expressão, né, trocando o X por 0, aqui vai ficar 1, 1 mais 4, que vai dar o meu 5 aqui. Beleza? Ok? Dúvidas, pessoal? Ficou claro aqui a construção do gráfico da exponencial? Dá um joinha para mim, por favor. Beatriz? O Luiz caiu da reunião? Pessoal, vai cair a reunião, tá? Vocês voltem logo em seguida, tá bom? A reunião vai cair, você já retorna.